Vamos ter aula, uma aula de subtensões, né? A gente já começou essa aula. Eu estava olhando aqui as minhas notas de aula, né? Não sei se vocês recordam, ó, das notas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já até salvei as notas, tá? A gente começou a ver, né, alguns conteúdos, né? Vou só passar aqui as notas, que passando as notas fica mais fácil, porque depois vocês podem até pegar as notas e já acompanhar, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi exatamente estudar os índices físicos, né? Então aqui no quadro, são fórmulas, né? Falei para vocês que são fórmulas. Aí depois a gente começou a ver, né, um pouco sobre tensão, né? Que a tensão ela não é um vetor, ela é uma grandeza diferente, né? Como está escrito aqui, ela tem, além de módulo, direção e sentido, ela tem o plano de atuação, tá certo? Aí eu tentei explicar para vocês, né, como é que é deduzida aí né, como é que é calculada a força. A gente, né, chegou a ver aqui, nós temos, né, chamando bem a atenção de vocês, ó, a gente tem, né, dois tipos de tensões, né, as normais e as cisalhantes, tá certo? Aí eu fiz aqui um cubinho, né, e quando a gente faz o cubo, a gente consegue realmente visualizar que é diferente, né, porque aqui, ó, eu tenho uma normal e uma cisalhante agindo nessa face. Aqui eu tenho a normal e a cisalhante agindo nessa face. E, obviamente, que o efeito, né, da mesma força, na mesma direção, mas se eu mudar a face, o efeito é diferente, né? A gente deve ter tido esse sentimento aí, e isso é importante, tá bom? Aqui, né, novamente, é só explicando a história dos planos, né, dos planos de atuação. Aqui, novamente, só que no 3D. E aí eu expliquei para vocês, né, isso aqui é uma regra que a gente vai seguir, tá bom? É que quando a gente representar a tensão, a gente sempre vai ter plano, direção da força, plano, direção da força, né? A gente vai ter três planos, né, que é o plano, por exemplo, o plano vertical, ele é o plano que está na direção X, né? O plano horizontal é o plano que está na direção Y, e é isso mesmo, tá? E aí nós teríamos um terceiro plano que também está na vertical, né? Mas ele estaria saindo do quadro, que seria o plano na direção Z, tá? E aí, dependendo se a gente está trabalhando com bidimensional ou tridimensional, a gente vai ter 4 ou 9 tensões, tá certo? Aqui a gente escreveu, né, todas as 9 componentes de tensões, né? E aí eu meio que expliquei para vocês que quando a gente está, né, sem ser essa aula introdutória, a gente não usa sigma, né, para as que tem o sinal, para que tem as letrinhas trocadas, a gente usa tal, né? Então, toda vez que você vê a letra tal, a gente vai estar falando de tensões cisalhantes, né? Toda vez que você tiver agindo com a letra sigma, a gente está falando de tensões normais. Aí a gente, novamente, né, continuou aqui falando aqui sobre, né, vetor e tensor, né? Eu expliquei para vocês que o tensor nada mais é do que uma matriz, né? É uma grandeza matemática, mas é uma matriz, tá bom? E eu expliquei mais uma coisa para vocês, né? Eu até pedi para vocês fazerem um exercício aí, que é olhar para um ponto, né? E imaginar o seguinte, ó, se esses pontos estivessem rodando, né? A gente teria a possibilidade de ter ou não momento nesse ponto. Mas como não estão, né? Eles estão parados, então a gente pode considerar isso aqui, né? Que o xy é igual ao yx e etc, tá? Aí aqui até fiz aqui o exemplo, ó, né, da mesinha, né? Desenhei uma mesa aqui, né? Coloquei aqui os esforços, né? E aí expliquei para vocês que o ponto da mesa, né? Esse cubinho aqui acaba representando um ponto na mesa, tá certo? Ele está parado, né? Ele não está rodando, né? Como ele não está rodando, então a força que está agindo no sentido horário tem que ser igual à força que está agindo no sentido anti-horário,
isso faz com que as tensões também sejam as mesmas, né? Não faria nenhum sentido. Aí, pessoal, eu comecei que é a aula de hoje, tá? A aula de hoje a gente vai começar daqui. Eu comecei a explicar um pouquinho sobre, né, tensões. Isso aqui é como se fosse um exercício, né? Não é bem um exercício, mas é como se fosse um exercício, tá bom? E a gente começou a trabalhar aqui com o conceito de tensão vertical, tá? Né, até porque faz algum tempo já que a gente teve aula, eu vou repetir isso aqui. Então, eu vou começar a partir daqui, tá bom? É como se a gente tivesse, né, revendo essa aula, né, mas aí eu vou fazer novamente, tá bom? Eu já tenho esses, deixa eu mostrar aqui para vocês, bem rápido. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, nas minhas notas de aulas, tá? Eu já tenho, por exemplo, aqui em Geotecnia, eu tenho, ó, o quadro 2022, tá vendo? Então, eu tenho as aulas aqui do dia 4, 11 e 22, tá? No intervalo, né, naquela hora que eu dou os 5 minutos, eu já vou mandar isso aqui para vocês pelo WhatsApp, tá? E vou colocar também no Google Drive, só por via das dúvidas, né, para vocês poderem ter acesso, tá? Que é exatamente essas notas de aula que eu faço aí. Os vídeos é que eu não sei se eu fiz o upload, eu acho que eu fiz o upload só do primeiro ou do segundo dia, não lembro, tá bom? Mas aí a gente faz isso hoje ainda. Como eu falei para vocês, eu estou devendo coisa para vocês, tá bom? Eu vou criar aqui um novo quadro, tá? Que é exatamente a aula de hoje, tá bom? Só que aí eu vou seguir primeiro um pouco os slides aqui, para a gente até ganhar um pouco de tempo, tá bom? Então, vamos lá, né? Tensões geoestáticas, né? O que seriam essas tensões geoestáticas, tá? São as tensões que existem, né? Eu vou colocar aqui mesmo no próprio slide, no terreno, no terreno, devido, devido ao peso do, do solo da rocha, né? No caso aqui eu vou colocar solo, mas podia ser da rocha também, tá bom? As tensões que nos interessam neste momento, tá bom? As tensões que nos interessam neste momento são as tensões verticais e as tensões horizontais, tá bom? São as tensões que nos interessam nesse momento. Quando a gente está trabalhando com tensão geostática, presta atenção, a gente não se preocupa com tensão cisalhante, tá bom? Então, a gente vai estar trabalhando com as tensões verticais, que são as tensões nas direções Y, e a tensão horizontal, que seria a tensão que está trabalhando na direção X, tá ok? Vocês daqui a pouco vão ver que isso aqui está incompleto, né? Que está faltando aqui um conceito, né? Vocês vão já ouvir o conceito que está faltando, tá bom? Quando a gente trabalha com tensão, né? Essa figura que eu tirei do livro do Dais, né? Que é um dos livros que eu adoto. O que é a tensão? A tensão, na verdade, pessoal, ela é uma média, né? Quase como se fosse uma média das forças, né? Se você imaginar aqui, ó, né? Eu vou tentar desenhar aqui. Cada grão desse aqui está empurrando o outro com uma forcinha diferente, né? Aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, o autor do livro colocou, ó, tá de um jeito que eles nem se tocam, né? Aí aqui se toca novamente, aí aqui não se toca, né? Aqui não toca, aqui não toca. Então, na verdade, se você fizesse um gráfico, né? Imaginando que aqui é o eixo X, né? Aqui é o eixo X, tá certo? E a gente cortasse aqui essa superfície e a gente colocasse aqui a força, né? O que a gente teria? A gente teria aqui, ó, uma força pequena aqui, uma força maior aqui, uma força pequena aqui, uma força maior ainda aqui, menor, né? E vocês estão vendo que eu estou deixando espaços, né? Por quê? Porque nem todos os pontos se tocam, né? Aí o que a gente fez aqui, ó? A gente somou essas forças, né? Que são, né? Forças. Eu vou até botar minúsculo, tá? Vou botar um F minúsculo aqui de propósito, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um F minúsculo, certo? Que são as forças entre os grãos, tá bom? E aí, o somatório de todas essas forças,
né? Nesse caso aqui, seria igual ao peso, né? O peso do material, né? Lógico, né? O peso do material é a força total, né? Então, se eu somar a forcinha que tem em cada grão, né? Tem que dar aqui o peso, né? E o que que a gente faz depois disso? A gente pega essa sominha que a gente fez, que é o peso total, né? E aí a gente divide pela área, né? E isso aqui nos dá a tensão efetiva. Então, de alguma forma, né? Se vocês pararem para pensar, né? É quase como se a gente estivesse tirando aqui uma média, né? Uma média meio estranha, né? Porque, na verdade, como se fosse uma média ponderada, né? Das forças que estão atuando aqui em cada partícula, né? Acho que está claro aqui nesse desenho para vocês, tá bom? Maravilha. Uma das coisas que a gente não considerou foi a água, né? Então, o que é que a gente fez no último exemplo da gente, né? No último exemplo da gente, a gente considerou só o sólido, né? Ou só os sólidos, certo? A gente não considerou a água. Então, agora, eu vou fazer com vocês, né? Aproveitando aqui esse slide aqui, mas antes disso, né? Eu vou fazer um exemplo mais geral, para explicar, né? O efeito da água, né? Vocês vão ver que a água tem um efeito muito grande, tá? Faz uma diferença enorme, né? Se o solo está saturado, certo? Ou não, tá bom? Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora, né? A gente vai o primeiro passo, digamos assim, que a gente vai fazer lá no meu quadro, né? É fazer um solo não saturado, tá bom? Aí o segundo passo é considerar o efeito da água, tá bom? E disso aí vai nascer um conceito, né? Se a gente somar, se a gente somar essas duas coisas, vocês vão ver que vai nascer um conceito aqui, tá? Que é um conceito, talvez é o conceito mais importante, né, de geotecnia, tá bom? Maravilha. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, né? Vamos pegar esse exemplo. Aí eu vou pedir o exercício, né, de vocês, tá bom? Para fingir, presta atenção, que não tem água, tá bom? Não tem água. Então, eu vou levar, né, este exemplo aqui. Ah, pessoal, outra coisa. O livro do Dais, de onde eu tirei as figuras, é a versão britânica, tá? Então, a gente vai trocar aqui onde tem 15 pés, a gente vai trocar aqui por 10 metros. Onde tem 12 pés, a gente vai trocar aqui por mais ou menos 8, 7 metros, tá bom? Mas aí eu vou levar isso lá pro quadro que fica melhor para a gente fazer, tá bom? Então, tô aqui, ó, né? Aí o que é que eu vou fazer? Vou desenhar aqui meu solo, né? Como eu falei para vocês, por enquanto, desculpa, por enquanto não vai ter água, tá? Então, por enquanto não tem água, tá? Não tem água. Deixa eu voltar lá só para. Então, aqui é uma areia seca, aqui é uma areia saturada. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos regressar aqui. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, fica 6 metros mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não, ficou 5 metros, vai ficar 5 metros. Não tem problema nenhum, tá? E aqui eu vou colocar 6 metros só para ficar um pouco diferente. Tá certo? Opa. Um pouco diferente, tá bom? Aí aqui vai ser areia seca, né? De acordo com o que está lá. Areia. Vocês estão vendo o quadro direitinho, né? Alguém me responde aí, por favor? Sim, Sim, professor. professor, tá dando para Pronto. ver. E aí, pessoal, presta atenção. Por enquanto, aqui também é areia seca, tá? Tá bom? Por enquanto. Ok? Então, por enquanto aqui também. Não, dá para eu fazer o exemplo que eu quero. Areia saturada mesmo, certo? Dá para fazer o exemplo que eu quero, sem precisar considerar seca, tá certo? Aí, ó, vamos pegar as propriedades que tem aqui, ó. Então, eu tenho duas propriedades, né? Então, tenho duas propriedades. Tá certo? Ele me deu aqui duas propriedades. Vou levar lá essas duas propriedades. Me ajudem se eu copiei errado, né? Aqui
o E esqueci, 061.266. 061, né? E o GS é 266. Aqui, vamos ver quanto é que é o E e o GS. Ok? Vamos lá, me ajudando, 048, 266 também, a mesma areia, né, no caso, né? Então, aqui fica 048 e 266. Aí, pessoal, presta atenção, aqui, ó, eu vou chamar de 1, tá bom? E aqui eu vou chamar de 2, para não ter que ficar escrevendo areia seca, areia saturada, tá bom? A primeira coisa que eu preciso, né? O que é que eu quero, né? O que é que eu quero, o meu objetivo. Meu objetivo é calcular as tensões, ó, presta atenção, por enquanto só vertical, tá bom? Nem horizontal vai ter, só vertical. Pessoal, isso aqui é uma questão da prova, tá? Provavelmente a primeira ou a segunda questão da prova é exatamente isso aqui, tá? E é super simples, não precisa ficar desesperado, não. Para eu calcular a tensão vertical, o que que a gente viu na última aula, né? Eu vou fazer aqui o desenho que eu fiz na última aula. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou desenhar um prisma, né? Um prisma aqui, ó. Né? Vou desenhar mais fino, né? Essa linha está muito grossa. Então, eu vou desenhar um prisma aqui, tá certo? Esse prisma vai me ajudar, né, a definir basicamente o peso, né? Que é exatamente o que a gente fez na última aula da gente, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu basicamente vou, né, ficar pegando esses pesos. Então, por exemplo, aqui nesse ponto, ó, deixa eu colocar aqui no ponto A, né, a gente já sabe que nem tem tensão, né? Então, a tensão vertical, né, no ponto A é zero. O motivo é simples, não tem nenhum peso aqui em cima, né? Aí o outro ponto que eu quero é no ponto B, ó. No ponto B. Aí, presta atenção. Para eu calcular a tensão no ponto B, o que que eu vou fazer, ó? Tensão vertical no ponto B. Tensão vertical no ponto B vai ser o quê? Vai ser o peso, que é a força que está aqui, ó. Esse peso, né? Então, o peso dividido pela área, né? Por essa área aqui, cuidado que esse A aqui, nossa, é ruim usar esse A, né? Deixa eu trocar o A aqui. Deixa eu colocar assim, ó. Pronto. Não sei se vocês estão percebendo, um dos A's, o ângulo é mais agudo. Isso aqui é minha área, ó. A área mesmo, né? A área. Tá bom? O que é que eu vou fazer aqui, ó? O peso, né? O peso vai ser igual ao volume vezes o peso específico desse material, né? Dividido pela área. A gente até já sabe, né, que o volume é a própria área multiplicado pela altura, né? Multiplicado pelo grama, dividido pela essa área, e aí a gente, né, já sabe disso, né, de antemão, né, que a área não conta, então, na verdade, né, eu tenho aqui só a profundidade que eu estou vezes o gama, né? Só que eu não tenho o gama, né? Quem vai ser o gama desse solo? Ó, presta atenção, para eu calcular o gama do solo 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma daquelas fórmulas que eu mostrei para vocês, tá? No caso aqui, eu já vou escrever ela completa. Aqui embaixo é 1 sobre índice de vazio. Aqui fica GS mais grau de saturação vezes índice de vazio vezes o peso da água, tá? Como o solo está seco, está escrito aqui, ó. Como o solo está seco, o grau de saturação é zero. Pessoal, isso aqui é puramente didático, tá? Na natureza a gente não encontra uma situação como essa, tá bom? Mas aqui, né, o solo está seco, vamos fazer o exercício do jeito que está, tá bom? Então, ficaria como aqui, ó? Presta atenção. GS é 2
6,66, né? Vezes, aqui é zero, né? Não entra na fórmula, né? Deixa eu colocar aqui. Tá aqui, né? Não precisa. Vezes 10, né? A gente já sabe que o peso específico da água que a gente usa é o 10. 1 mais 0,61, tá bom? Então, nosso peso específico vai ficar igual a quem? Vai ficar 26,6 dividido por 1,61, se eu não tiver feito nenhuma conta errada. Deixa eu usar aqui a minha calculadora. Calculadora, então fica 26,6 dividido por 2, opa, 2 não, 1,61, maravilha, fica 16,52. Deixa eu achar aqui meu mouse. Então, 16,52, acho que ninguém, fica 16,52 quilonewtons por metro cúbico, tá bom? Aí, o que é que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui, ó. Levar para a próxima página. Tá certo? Eu já sei que o meu peso específico do solo 1 é 16,52 quilonewtons por metro cúbico. Então, a tensão no ponto B, tensão vertical no ponto B, vai ser igual a quem? Presta atenção, né? Eu tenho aqui, acabei não colocando, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Acabei não colocando, vamos colocar aqui 5 metros, né? E aqui 6 metros, tá bom? Não tinha colocado, mas é bom colocar. Então, eu tenho aqui 5 metros, né? Aqui 6 metros, né? Essa espessura, tá certo? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho, ó, presta atenção aqui, eu tenho um peso aqui de um prisma de 5 metros de altura. Então, é 5 metros vezes 16,52. Vou aproveitar lá que na calculadora já está o número certinho, multiplica por 5. Deve dar uns 90, 80 e tanto, né? Então, fica 82,6. Ó, presta atenção. 82,6. Presta atenção. Aqui é metro. Aqui é quilonewton por metro cúbico. Então, a minha unidade sai quilonewton por metro quadrado, né? Quilonewton por metro quadrado é kPa, tá bom? Então, quilonewton por metro quadrado fica 82,6 quilopascal, tá bom? O quilo de quilo, o K de quilo, é minúsculo, né? Porque o K maiúsculo é a temperatura Kelvin e o Pascal é nome de gente, então é com P maiúsculo, A minúsculo, tá bom? São chatices que podem, por exemplo, se for uma prova, se vocês fizerem uma prova de um concurso e for subjetiva, pode ser que você perca pontos se você errar isso, tá bom? Pessoal, então maravilha, né? Então a tensão aqui eu sei quanto é que é, né? Essa tensão, vou repetir, né? É igual ao peso, né? Vou botar aqui de amarelinho aqui, ó. Vou pintar aqui de amarelo, ó. Amarelo, Manuel. Amarelo. Então, aqui, ó, é o peso, né, desse prisma, tá certo? Dividido pela área, que a gente já sabe, né? É o peso dividido pela área, só que a área acaba sumindo, né? A gente não usa a área, né? Exatamente porque tensão é normalizado pela área, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai agora para a próxima etapa, tá? Que é calcular a tensão, né, deste outro prisma aqui, que eu vou colocar agora de vermelho, ó. Prisma vermelho aqui, ó, né? Bom, prisma vermelho, vou colocar aqui W novamente, né? Só que preste atenção. Quem está aqui em cima, ó, observa, quem está, né, neste ponto aqui, que é o ponto C, né? Então, para eu calcular a tensão no ponto C, desculpa, tensão no ponto C, a tensão vertical no ponto C,
eu vou ter que pegar o quê? O peso, né, do primeiro prisma, mais, né, botar aqui 1, 2, mais o peso do segundo prisma dividido pela área, né? O que que vai acontecer aqui? Aquela historinha lá do volume, né, ser igual, ó, presta atenção, do volume, né, volume vezes peso específico 1. Então, é volume 1, peso específico 1, mais volume 2 vezes peso específico 2, continua, né? Não mudou nada. Ah, para eu calcular o peso, é pegar o volume e multiplicar pelo peso específico. Não mudou nada. Se eu trabalhar um pouquinho isso aqui, né? Se eu separar o volume, né? Sempre volume é igual a área vezes a altura, né? Desculpa, altura maiúscula aqui. Tá bom? Então, o que eu vou ter, né? No final aqui da minha brincadeira, né? É que vai ser H1, né? Vezes peso específico 1, mais H2 vezes peso específico 2, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer agora, né? Substituindo aqui, aproveitando aqui para substituir, né? Eu tenho o quê? Eu tenho a altura 1 é 5 metros, tá? Vezes o peso específico 1, que a gente já sabia, né? 16, está aqui, ó. 16,52. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas isso aqui já é o 82,6, né? Então eu poderia só ter copiado aqui o 82,6, mais, tá certo? A altura 2, que são 6 metros, vezes o peso específico 2, que eu não sei, né? Aí eu vou voltar aqui, ó, e vou colocar aqui nesse mesmo slide, nesse mesmo quadro, né? Aqui no baixinho aqui, ó, eu vou colocar o cálculo do peso específico 2. O peso específico 2 vai ser quem, né? Vai ser o GS mais grau de saturação vezes índice de vazio, gama da água, dividido por 1 mais E. O solo 2 está saturado, né? Estou até faltando aqui o do aqui, ó. Saturado, né? Então, aqui está saturado. O que é que significa? Grau de saturação igual a 1, né? Então, se eu pegar e substituir aqui, ó, eu vou ter o quê? Vamos lá. Aqui, né? 2,66 mais, né? 1 vezes índice de vazio é o próprio índice de vazio. Então, fica 0,48, né? Vezes 10. Professor, por que o senhor usa 10? Porque você pode usar qualquer valor, tá? Eu estou fingindo que o peso específico da água é 10 porque a gravidade é 10, mas você pode usar o que você quiser, tá bom? 0,48. Vou usar minha calculadora aqui agora, tá bom? Vou usar minha calculadora. Só vou trazer ela para cá para ficar mais fácil aqui de digitar, certo? Vamos limpar tudo. Então fica 2,66 mais 0,48 vezes 10 dividido por 1,48. Pronto, deu esse valor aqui, ó. Deu, né, aproximadamente. Não decorei o valor, que droga. 21,22, né? 21,2. 21,2 kp. Opa! Quilonewton por metro cúbico. Vocês viram aí que eu ia errando a unidade, né? Errando mesmo, né? Ia errando, né? Não era só a letra, né? Eu ia errando a coisa, né? Aí, pessoal, eu vou pegar aqui 6, né? Descobri que aqui é 21,2, então vou colocar aqui 21,2, tá bom? E vou calcular a minha tensão, só vou trocar a cor aqui, né? Vou calcular aqui minha tensão. Então, a tensão vertical no ponto C, ela é igual a quem? Né? Vamos dar uma olhada aqui.
tensão vertical no ponto C é igual a, ó, 5 vezes 16,52, que a gente já sabia quanto é que era, né? Mais, né, 6 vezes 21,2. Dá 209, né? 209,8. Opa, 209,8 kPa. Eu vou dar um intervalo agora, até para vocês poderem tirar dúvidas, tá bom? E aí a gente volta daqui a 5 minutinhos, já tirando dúvidas e continuando. 5 minutos de pausa e quem quiser tirar dúvida, é só me chamar.